Você já se pegou no meio de uma conversa qualquer? Talvez numa mesa de bar, num almoço de família, numa reunião de trabalho, e de repente percebeu que estava do lado de fora? Não do lado de fora da sala, mas do lado de fora da realidade que todos ali pareciam compartilhar. Enquanto falavam de metas, de viagens, de conquistas, de últimas notícias, uma parte sua se retirou para um canto silencioso da mente e observou, com uma estranha mistura de tédio e melancolia, o espetáculo da normalidade alheia. Como se todos estivessem dormindo, representando um sonho coletivo do qual você, sem saber exatamente como, tivesse sido expulso. Essa sensação não é apenas solidão, não é apenas timidez ou introversão. É algo mais profundo, mais antigo. É a sensação de estar acordado em um mundo de sonâmbulos, de enxergar o vazio por trás do brilho, de sentir na pele o peso de uma lucidez que ninguém pediu, mas que, uma vez instalada, não pode mais ser devolvida. E ela dói, porque ela separa. Dói porque, ao ver o que os outros não veem, você se torna estrangeiro na própria vida. Talvez você já tenha tentado voltar a dormir. Talvez tenha buscado as pílulas coloridas da positividade, os mantras do sucesso, as ofertas generosas da distração. Mas elas não funcionam mais em você. Algo dentro de você se recusa a ser anestesiado. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Sobre o que significa carregar essa consciência dilacerante. Sobre por que o seu vazio pode não ser uma doença a ser curada, mas um despertar a ser compreendido. Este vídeo é um convite para aqueles que já não se encaixam. Para aqueles que sentem demais, pensam demais e se cansam de um mundo que insiste em viver na superfície. Aqui não haverá promessas de felicidade fácil, nem fórmulas para tampar o abismo. Haverá apenas um olhar honesto e talvez um pouco de consolo na companhia de outros que também abriram os olhos. Respire. Não há pressa. Existe uma pergunta que raramente é feita nos consultórios, nos aplicativos de meditação guiada ou nas palestras motivacionais de fim de semana. Uma pergunta simples, quase infantil, mas que carrega o peso de uma bigorna. E se o seu vazio não for uma falha? E se essa sensação de falta, de oco, de ausência de sentido, não for um defeito de fabricação da sua psique, mas uma resposta perfeitamente lúcida a um mundo que insiste em vender ilusões? A modernidade transformou a tristeza profunda, a melancolia existencial e o tédio crônico em transtornos a serem medicados. Catalogou o descontentamento como distúrbio, mas esqueceu de perguntar se o paciente não está apenas reagindo com sanidade a uma realidade insana. Pense na metáfora do deserto. Um homem caminha sob o sol escaldante. A paisagem é árida, repetitiva, hostil. Ele sente sede, cansaço, desorientação. Seria absurdo chamar essa sede de doença. A sede é o mecanismo natural que o alerta de que o ambiente não lhe fornece o que ele precisa para sobreviver. O vazio existencial funciona de maneira semelhante. Ele é a sede da alma em um ambiente que não oferece água. A água, aqui, não é a felicidade ensacada do mercado de autoajuda. É o sentido, a profundidade, a conexão com algo maior do que a engrenagem diária. Quando você sente o vazio, não está com defeito. Está com sede. E o deserto ao redor não é uma miragem. Schopenhauer compreendeu isso com uma clareza brutal e quase insuportável. Para ele, a vida oscila entre dois polos: a dor da necessidade e o tédio da satisfação. Desejamos algo intensamente. O desejo gera sofrimento, tensão, busca. Quando finalmente o alcançamos, um breve instante de alívio, talvez alguns minutos de prazer, e então, o tédio, o vazio. A pergunta silenciosa: é só isso? E imediatamente um novo desejo surge para nos distrair do vazio anterior, iniciando novamente o ciclo. Essa é a roda do sofrimento. A nossa cultura de consumo se alimenta exatamente disso. Te convence de que o próximo objeto, a próxima relação, o próximo cargo,
o próximo reconhecimento finalmente preencherá o buraco. Mas o buraco é a própria condição humana, e nenhum brinquedo pode tapá-lo por muito tempo. Você não está falhando em ser feliz. Você está percebendo a lógica exaustiva do querer. E isso dói, porque a maioria dorme dentro desse ciclo sem jamais questioná-lo. Você acordou no meio do pesadelo e percebeu que o monstro é o próprio quarto. Bauman chamou isso de modernidade líquida. Tudo é volátil, temporário, descartável. Amores, empregos, identidades, crenças, tudo foi derretido em fluxo para ser mais facilmente substituído. Mas a alma humana, o núcleo mais profundo do nosso ser, não é líquido. Ela anseia por solidez, por raízes, por algo que permaneça. Quando você tenta construir uma casa sobre a água, a sensação inevitável é a de afundamento. A angústia de estar sempre começando de novo, sempre atualizando o perfil, sempre comprando a nova versão de si mesmo, é a angústia de quem busca chão firme em um oceano. O seu vazio não é uma patologia. É uma recusa silenciosa do seu ser em se liquefazer completamente. É a última fortaleza da sua profundidade resistindo à superficialidade ambiente. E aqui chegamos a um ponto crucial que Jung tocou com maestria: a neurose como sofrimento significativo. Ele não via a crise existencial como um mero desequilíbrio químico a ser suprimido. Via-a como um grito da alma por desenvolvimento. A alma, na visão junguiana, não quer conforto. Ela quer inteireza. Ela quer que você pare de fugir e olhe de frente para aquilo que falta. O sintoma, a apatia, a angústia, a sensação de vazio, é um mensageiro. E a psiquiatria puramente medicamentosa muitas vezes age como um guarda que mata o mensageiro antes que ele entregue a carta. A carta contém uma notícia terrível, mas libertadora. O jeito que você está vivendo não corresponde ao que você realmente é. A persona que você construiu para sobreviver socialmente sufocou o seu self mais autêntico. O vazio é a ausência dessa voz interior soterrada. Ele não é um buraco negro que suga tudo. É um espaço oco que foi escavado pela remoção forçada da sua própria alma. Há um experimento mental que Dostoiévski encarnou em sua obra, especialmente em Memórias do Subsolo. O homem do subsolo é aquele que se recusa a participar do palácio de cristal do progresso racional. Ele sabe que a lógica do mundo não responde às perguntas do coração. Ele se torna doente, irritadiço, desagradável. Mas a sua doença é a única coisa honesta que lhe restou. Ele diz não. Diz não ao consolo barato, à felicidade de gado, à utilidade mesquinha. E você, que sente o vazio, talvez esteja nesse subsolo, dizendo não sem ainda saber formular o porquê. Você não está doente. Está apenas recusando-se a sarar com veneno. Portanto, a primeira virada de chave é esta. Pare de lutar contra o vazio como se ele fosse um tumor maligno. Trate-o como um sintoma, um sinal vital de que sua consciência ainda funciona. A anestesia geral, o excesso de telas, de notificações, de séries maratonadas, de álcool social, de metas vazias, funciona temporariamente. Mas você não quer mais dormir, quer despertar ainda mais. E despertar dói, como dói a luz nos olhos de quem saiu de uma caverna escura. A famosa alegoria de Platão nos lembra que o prisioneiro libertado sofre com a claridade antes de poder contemplar o mundo real. Você está saindo da caverna. Seus olhos ardem. Sua pele sente o vento frio. Mas você respira. Você está vivo. Aceitar o diagnóstico silencioso não significa se entregar à paralisia. Significa parar de gastar energia se culpando por não estar feliz em um parque de diversões em chamas. A sua lucidez não é uma sentença de morte. É o início da sua vida adulta como ser humano. A infância espiritual acaba aqui. A partir de agora, não se trata mais de preencher o vazio, mas de explorar o que ele tem a lhe revelar. Sente-se com ele. Pergunte a ele o que ele quer. A resposta virá não como palavras, mas como uma direção,
um chamado para algo mais verdadeiro, ainda que mais árduo. O vazio é o portal. Atravessá-lo é o trabalho de uma vida inteira. Em algum momento da história recente, a felicidade deixou de ser uma visita fugaz para se tornar uma obrigação civil. Uma linha de chegada que todos devem cruzar, sob pena de serem considerados fracassados, mal agradecidos ou clinicamente deprimidos. Repare na armadilha da linguagem. Nós não desejamos mais a felicidade, nós a exigimos. Ela se tornou um mandamento silencioso, gravado nas entrelinhas de cada anúncio, de cada postagem em redes sociais, de cada livro de desenvolvimento pessoal. Seja feliz. A frase não soa como um desejo, soa como uma ordem. E o pior é que, diante dessa ordem, a única resposta que não é socialmente aceita é a pergunta mais honesta que um ser humano pode fazer. Por quê? Este é o mito da felicidade como linha de chegada. A ideia de que existe um estado permanente de contentamento que pode ser atingido e mantido. Uma terra prometida onde as ansiedades se calam, onde a autoestima é inabalável, onde as manhãs sempre começam com um sorriso sereno e o café nunca amarga. O problema não é que essa terra não exista, embora ela realmente não exista. O problema é o que acontece com você enquanto caminha em direção a ela e nunca chega. A cada passo, em vez de se aproximar, você se sente mais distante, mais culpado, mais defeituoso. Porque todos ao redor parecem postar fotos do outro lado da linha. E você, com os pés sangrando e a alma exausta, acredita que é o único que não recebeu o mapa. Nietzsche foi impiedoso com esse tipo de ilusão. Ele não queria a felicidade como meta. Ele queria a potência. Ele queria a grandeza de espírito que só surge quando se abraça a totalidade da vida, com suas dores, seus abismos e suas contradições. A felicidade dos fracos, dizia ele, é apenas a ausência de dor. É o conforto do gado que pasta tranquilamente, sem questionar a cerca. Mas você não foi feito para pastar. Você foi feito para criar, para destruir, para renascer. A busca incessante por uma felicidade sem arestas é uma tentativa de amputar metade da sua humanidade. É querer o sim sem jamais ter coragem de dizer o grande sim ao não. E sem o não, sem a recusa, sem o sofrimento, o sim se torna mero eco vazio de uma vida que não foi realmente vivida. A consequência mais perversa desse mito é a culpa. Uma culpa surda, difusa, que corrói como ferrugem. Você acorda num domingo de sol e sente um peso inexplicável no peito. Imediatamente o pensamento automático vem. Deveria estar feliz. Está tudo bem. Por que não estou feliz? E então você se sente culpado por estar triste. Culpado pela ingratidão. Culpado por não corresponder à expectativa do mundo e, pior, à expectativa que você mesmo internalizou. Essa metaculpa, a culpa de sentir culpa, é o motor silencioso de muitas depressões contemporâneas. Não é a tristeza original que te adoece, é a vergonha de senti-la. É achar que você está traindo a vida ao não estar radiante em cada instante. Mas a vida nunca prometeu ser radiante. Ela prometeu ser real. E o real inclui o tédio, o luto, a frustração, a espera, o silêncio desconfortável das 3 da tarde de uma terça-feira qualquer. Há um experimento mental que podemos fazer. Imagine uma vida onde você atingisse hoje tudo o que sempre quis. O corpo ideal, o parceiro ideal, a carreira ideal, o reconhecimento ideal. Imagine que um gênio concedesse isso agora, sem esforço. Quanto tempo você acha que duraria a felicidade plena? Uma semana? Um mês? Um ano? E depois? O que viria depois? Um novo desejo? Uma nova falta? Porque, como Schopenhauer já nos ensinou, a satisfação é apenas o prelúdio de um novo tédio. A linha de chegada se move sempre 1 metro adiante. A felicidade é um horizonte. Você pode caminhar em direção a ele, mas jamais o alcança. E quem passa a vida inteira de olho no horizonte, perde as flores que crescem à beira da estrada.
perde o chão que pisa, perde o instante. A busca pela felicidade futura é a ladra mais sutil da presença presente. Mas atenção, isso não é uma apologia ao pessimismo paralisante. É um convite a uma honestidade radical. Quando você retira a obrigação de ser feliz, algo estranho e maravilhoso acontece. Você se permite sentir o que realmente sente. A tristeza deixa de ser uma inimiga a ser abatida e se torna uma paisagem a ser atravessada. A alegria, quando vem, não é mais uma cobrança atendida, mas uma surpresa gratuita, um presente sem embrulho. É como parar de perseguir uma borboleta com uma rede e, no cansaço, sentar-se à sombra de uma árvore. De repente, ela pousa no seu joelho. Não porque você a capturou, mas porque você se tornou um lugar seguro para ela pousar. A felicidade genuína tem essa natureza esquiva e delicada. Ela foge de quem a persegue e visita quem aprendeu a viver bem sem ela. Dostoiévski, em Os Irmãos Karamazov, coloca uma frase cortante nos lábios de Ivan. Não sou capaz de amar o próximo. O próximo me é insuportável. Mas a chave está no que vem depois. A incapacidade de amar o próximo nasce da incapacidade de aceitar a própria condição humana. Quem exige de si uma felicidade sobre-humana torna-se incapaz de suportar a humanidade alheia. Torna-se amargo, crítico, isolado. A aceitação do próprio sofrimento como parte da existência é o que abre as portas para uma compaixão verdadeira, primeiro consigo mesmo, depois com os outros. Enquanto você se martirizar por não atingir a linha de chegada imaginária, estará preso numa competição solitária onde você é ao mesmo tempo o corredor, o juiz e o carrasco. A liberdade começa com uma frase simples, quase um suspiro. Eu não preciso ser feliz o tempo todo. Diga isso em voz alta, agora, se puder. Sinta o peso saindo dos ombros. Você não precisa ser feliz. Você precisa ser inteiro. E a inteireza inclui as noites insones, as lágrimas sem motivo aparente, a raiva surda, o medo do futuro, o arrependimento do passado. Inclui também, sim, os momentos de beleza que rompem o cotidiano como um raio de sol entre nuvens. Mas esses momentos não vêm porque você os mereceu ou porque trabalhou duro para eles. Eles vêm porque a vida é assim, irregular, imprevisível, generosa e cruel na mesma medida. Abandonar o mito da linha de chegada é abandonar a fantasia de controle. É aceitar que você não é o maestro da sinfonia universal. Você é, no máximo, um instrumento. E o som que sai de você nem sempre será harmônico. Às vezes será dissonante. Às vezes será silêncio. E está tudo bem. Existe uma casa que você habita desde que nasceu. Nessa casa, você conhece bem a sala de estar. É lá que você recebe as visitas. É lá que a luz entra pelas janelas limpas, que os móveis estão arrumados, que as fotografias sorridentes pendem das paredes. A sala de estar é a sua persona, a máscara que você veste para o mundo. Você a decorou com esmero durante anos. O bom filho, o profissional competente, o amigo compreensivo, o parceiro estável. Todos que entram nessa casa são conduzidos diretamente à sala e ali permanecem, sob a luz agradável e inofensiva da sua versão mais apresentável. Mas essa casa tem um porão, e ao contrário da sala, ninguém desce lá, nem mesmo você, especialmente você. Esse porão é o que Carl Jung chamou de sombra. Não se trata de um conceito abstrato de psicologia analítica para ser estudado com distanciamento acadêmico. A sombra é o depósito vivo de tudo o que você não aceita ser. Lá estão guardadas as suas raivas que não puderam ser expressadas porque você aprendeu que pessoas boas não sentem raiva. Lá está a sua inveja, aquela que você sentiu quando um amigo teve sucesso e você sorriu por fora enquanto algo mordia por dentro. Lá está o seu egoísmo primitivo, a sua preguiça sem culpa, o seu desejo sexual que não cabe nas normas que você abraçou. Lá está inclusive a sua potência plena,
Porque muitas vezes o que escondemos no porão não são apenas os demônios, mas também os deuses. Escondemos a nossa grandeza porque ela assusta. Escondemos a nossa voz verdadeira porque ela poderia desagradar. Escondemos a nossa arte porque ela poderia ser ridicularizada. O porão está abarrotado. O problema central da existência de muitos de nós não é a presença da sombra. É a recusa feroz em descer as escadas. Gastamos uma quantidade absurda de energia psíquica mantendo a porta do porão fechada. A fechadura range. Os gonzos estão enferrujados e nós empurramos a porta com as costas enquanto sorrimos na sala de estar. Essa energia drenada é a mesma que poderia estar alimentando a nossa criatividade, a nossa vitalidade, a nossa capacidade de amar sem reservas. Mas ela está ocupada demais fazendo guarda. Jung dizia que aquilo que resistimos persiste. O que negamos em nós não desaparece. Ele se torna mais forte no escuro, como um fungo que cresce na ausência de luz. E, eventualmente, ele encontra uma maneira de sair. Seja num ato falho, numa explosão de fúria desproporcional, numa traição cometida ou sofrida, num adoecimento sem causa aparente. A sombra cobra seu preço pela exclusão. E aqui tocamos num ponto de profunda solidão existencial. Porque se você não desce ao seu porão, você projeta seu conteúdo nos outros. Você vê nos outros exatamente aquilo que se recusa a ver em si mesmo. O moralista obcecado pelos pecados alheios está, na verdade, em guerra com seus próprios desejos inconfessáveis. A pessoa que não suporta o orgulho dos outros está frequentemente reprimindo um orgulho próprio que jamais ousou expressar. O mundo se torna um espelho distorcido onde os monstros que nos cercam são apenas reflexos dos monstros que trancamos no porão. Isso torna a conexão humana genuína impossível. Como se relacionar verdadeiramente com alguém se você só vê nessa pessoa o filme de terror da sua própria mente? A solidão do homem que acordou é, em grande parte, a solidão de quem está cercado por suas próprias projeções e ainda não sabe disso. Existe um perigo sutil na espiritualidade rasa e na positividade tóxica que abordamos antes. Elas incentivam você a ignorar a sombra. Dizem: pense positivo, atraia coisas boas, eleve sua vibração. Como se o porão pudesse ser esvaziado simplesmente fechando os olhos e repetindo afirmações diante do espelho. Essa abordagem não apenas falha, como agrava o problema. Porque quanto mais você nega a sombra com palavras de luz, mais sombra você cria. É a lei do recalque. O conteúdo psíquico empurrado para baixo volta com mais força, geralmente fantasiado de destino cruel ou de repetição dolorosa de padrões. Quantas pessoas que se declaram iluminadas espiritualmente são, na verdade, mestres na arte de reprimir? Quantas explosões de raiva, quantas depressões súbitas, quantos relacionamentos fracassados poderiam ser evitados se houvesse a coragem de descer ao porão com uma lamparina e perguntar: o que você quer me dizer? Fyodor Dostoiévski compreendeu a sombra como poucos. Seus personagens são atormentados por desejos sombrios que a sociedade condena, mas que ele descreve com uma honestidade desconcertante. Em Crime e Castigo, Raskolnikov não é apenas um assassino. Ele é um espelho das ambições ocultas, da crença secreta de que algumas pessoas estão acima da moral comum. Em Os Demônios, Stavrogin mergulha no abismo de sua própria perversidade com uma lucidez que o consome. Dostoiévski não escrevia sobre monstros distantes. Escrevia sobre o que existe dentro de cada um, mas que ninguém ousa confessar. A leitura de suas obras é um exercício de honestidade radical. Você se vê nos criminosos, nos cínicos, nos nihilistas. E essa visão, em vez de te destruir, te humaniza. Porque quando você reconhece o mal potencial dentro de si, você se torna menos julgador, menos arrogante, mais compassivo. Você entende que a linha entre o santo e o pecador é uma membrana fina e que a santidade genuína não é a ausência de trevas, mas a integração delas com a luz. O sofrimento,
quando vivido com consciência, é uma forja. Não estou romantizando a dor, não confunda. A dor é ruim. Ela machuca. Ela tira o sono, tira o apetite, tira a vontade de viver. Mas ela também é a única argila bruta a partir da qual uma profundidade real pode ser esculpida. Quem nunca sofreu é frequentemente superficial não por culpa própria, mas por falta de matéria-prima. A profundidade não se compra em retiros de autoconhecimento. Ela é o resultado de noites insones atravessadas sem anestesia, de lutos vividos até o fim, sem pressa de sarar, de humilhações sofridas e ruminadas até que perdessem seu veneno. Cada cicatriz na sua alma é um sulco por onde pode correr um rio mais caudaloso de empatia. Mas para isso, é preciso descer ao porão e recolher os cacos, não para colá-los e fingir que nunca se quebraram, mas para fazer com eles um mosaico novo. A arte japonesa do kintsugi, que repara cerâmica quebrada com ouro, entende isso. As rachaduras não são escondidas, são destacadas. A peça reparada é mais bela do que a original, não apesar das cicatrizes, mas por causa delas. Há um caminho prático nessa descida, e ele não requer heroísmo sobre-humano. Requer apenas um movimento inicial de honestidade. Comece com uma pergunta pequena, feita antes de dormir. O que eu senti hoje que não me permiti sentir? A resposta pode ser desconfortável. Talvez você tenha sentido inveja de um colega. Talvez tenha sentido prazer com a desgraça de alguém. Talvez tenha sentido atração por uma pessoa inadequada. Não julgue. Apenas observe. A sombra não precisa de aprovação. Ela precisa de testemunha. O simples ato de nomear o conteúdo do porão tira um pouco do seu poder tóxico. O monstro visto de frente é sempre menor do que o monstro pressentido no escuro. Em segundo lugar, busque um canal de expressão. A arte é um dos poucos espaços socialmente aceitos onde a sombra pode dançar sem destruir ninguém. Escreva um poema onde você é o vilão. Pinte com cores escuras. Componha uma música em tom menor. A sublimação, conceito freudiano que Jung expandiu, é o processo de pegar a energia bruta e instintiva da sombra e dirigi-la para a criação, em vez da destruição. Cada obra de arte profunda que você admira é, em algum nível, a sombra do artista transmutada em beleza. Por fim, entenda que integrar a sombra não significa se tornar governado por ela. Não se trata de sair por aí expressando cada impulso primitivo, quebrando tudo, ofendendo todos, em nome de uma suposta autenticidade. Isso não é integração, é possessão pela sombra. Integrar significa negociar. Significa sentar-se à mesa de negociação com as partes rejeitadas de si mesmo e estabelecer acordos. Sim, você tem um lado destrutivo. O que ele precisa? Talvez ele precise apenas ser ouvido. Talvez ele precise de um espaço simbólico para existir. Um esporte de contato, uma discussão franca em vez de um sorriso falso, um diário onde você pode escrever as piores coisas sem que ninguém leia. A sombra integrada não é um demônio domesticado, é um aliado poderoso. Ela te dá a força que você terceirizou para a persona. Ela te devolve a energia que estava gasta na repressão. Ela te permite ser gentil sem ser fraco, porque a gentileza que vem de alguém que conhece sua própria capacidade de crueldade é uma gentileza escolhida, não imposta. E tudo o que é escolhido tem o peso da liberdade. Saímos do porão. Subimos as escadas, fechamos a porta atrás de nós e voltamos para a sala de estar. Mas algo mudou. O ar da casa já não é o mesmo. Depois de termos descido às profundezas da nossa própria sombra, a sala parece estranhamente artificial. As fotografias na parede sorriem um sorriso que agora reconhecemos como ensaiado. Os móveis estão arrumados demais. A luz que entra pela janela é bonita, mas fria. Olhamos pela vidraça e vemos a rua. E na rua, uma multidão. Centenas.
Milhares de pessoas caminhando com seus smartphones nas mãos, com suas roupas que comunicam identidades, com suas conversas que preenchem o ar como o zumbido de uma colmeia. A solidão que sentimos no porão era vertical, entre nós e nossa própria escuridão. A solidão da rua é horizontal, entre nós e todos os outros que também parecem ter um porão trancado, mas jamais o mencionam. Esta é a multidão solitária, um conceito que o sociólogo David Riesman cunhou nos anos 1950, mas que Zygmunt Bauman elevou a uma precisão cirúrgica com sua metáfora da modernidade líquida. Vivemos o paradoxo mais cruel da história da humanidade. Nunca estivemos tão conectados e nunca estivemos tão sozinhos. Cada notificação no celular é uma promessa de companhia. Cada like é um comprovante momentâneo de que você existe no olhar do outro. Mas a promessa é falsa e o comprovante é descartável. A conexão digital é uma prótese de intimidade. Ela simula o calor humano sem jamais entregar o corpo. Ela oferece o prazer do reconhecimento sem o risco da presença. E o risco da presença é exatamente o que assusta o homem que acordou. Porque estar presente de verdade significa ser visto de verdade. E ser visto de verdade significa expor não apenas a sala de estar, mas também a porta entreaberta do porão. Bauman nos ensinou que as relações humanas, na modernidade líquida, seguem a lógica do consumo. Elas são avaliadas pelo seu rendimento imediato, pela sua utilidade momentânea, pela sua capacidade de gerar prazer sem grandes investimentos. Se um produto não serve mais, ele é descartado e substituído. Se um relacionamento começa a dar trabalho, a exigir conversas difíceis, a mostrar as rachaduras de ambas as almas, a tentação é trocá-lo por um novo. Os aplicativos de encontros são o supermercado dessa lógica. Cardápios humanos onde se desliza o dedo sobre rostos como quem folheia um catálogo. A próxima pessoa está sempre disponível, a um clique de distância. E essa disponibilidade infinita corrói a capacidade de se aprofundar em alguém. Por que enfrentar o deserto se há tantos oásis reluzentes prometendo água fresca sem esforço? O problema é que esses oásis são miragens. A água é fotografia. A sede continua. Essa dinâmica cria um tipo muito específico de solidão. Não é a solidão do eremita que escolheu a montanha. É a solidão do homem que está no meio da festa, cercado de amigos, de colegas, de seguidores, e ainda assim sente que ninguém ali sabe quem ele realmente é. Porque ninguém sabe. Ele mesmo construiu uma persona tão eficiente que a festa inteira está interagindo com a máscara, não com o rosto. E o rosto, por trás da máscara, chora silenciosamente. Pior, ele acredita que se a máscara cair, a festa acabará. Que as pessoas se afastarão horrorizadas, que a verdade é socialmente inadmissível, e talvez seja mesmo. A maioria das pessoas está tão ocupada sustentando suas próprias máscaras que não tem energia para lidar com a verdade alheia. Forma-se então um pacto tácito de superficialidade. Eu finjo que acredito na sua persona. Você finge que acredita na minha. Brindamos. Rimos. Postamos a foto do brinde e voltamos para casa com a alma pesando algumas toneladas a mais. A intimidade genuína é uma experiência aterrorizante porque ela exige o desnudamento. Não apenas o desnudamento do corpo, que é o mais fácil, mas o desnudamento da alma. Dizer para alguém: aqui está o meu porão. Aqui estão os meus medos que não tenho coragem de confessar. Aqui estão os meus desejos que me envergonham. Aqui está a minha fragilidade que disfarço de força. Isso é a intimidade real. E ela é rara porque exige duas coragens simultâneas. A coragem de quem se mostra e a coragem de quem acolhe o que foi mostrado sem fugir. A maioria das relações humanas, inclusive as amorosas, não passam do nível da sala de estar. Duas salas de estar conversando. 2 sofás bem decorados trocando amenidades. 2 catálogos de qualidades se exibindo mutuamente. O amor líquido de Bauman é exatamente isso. A
a incapacidade de sustentar o peso da intimidade quando ela começa a exigir que a sala dê passagem ao porão. Há uma cena clássica no filme O Sétimo Selo, de Bergman, que ilustra isso com uma beleza dilacerante. O cavaleiro Antonius Bloch, após anos de cruzadas, retorna à sua terra e reencontra sua esposa. Eles mal se conhecem mais. Ele está vazio por dentro, consumido pelo silêncio de Deus. Ela está cansada de esperar alguém que talvez nunca tenha existido. E no momento em que poderiam, enfim, se despir de suas armaduras, o que acontece? Ele diz: "Não posso viver com você. Apenas posso viver ao seu lado." É uma confissão de impotência existencial. Ele não sabe mais como habitar a intimidade. A distância que o separa não é física, é uma distância de alma. Ele voltou da guerra, mas nunca mais voltou para casa. E quantos de nós estão assim, vivendo ao lado das pessoas, mas não com elas? Dormindo na mesma cama, mas em sonhos diferentes? Compartilhando o mesmo teto, mas não o mesmo silêncio? A tecnologia não é a causa única dessa condição. Ela é apenas o amplificador mais eficiente. Ela oferece uma fuga permanente do confronto consigo mesmo e com o outro. Quando a conversa fica difícil, pegamos o celular. Quando o silêncio fica pesado, postamos uma foto. Quando a presença do outro nos lembra da nossa própria falta, abrimos um aplicativo e nos perdemos no feed infinito. A distração digital é o analgésico da intimidade. Mas como todo analgésico usado cronicamente, ele não cura a ferida, apenas adia a dor. E a dor, acumulada, torna-se um abscesso. As pessoas estão explodindo de solidão enquanto exibem vidas sociais aparentemente ricas. Os sorrisos nas fotos não estão mentindo. Eles são genuínos naquele instante. Mas o instante dura 1/100º de segundo. O resto do dia é o vazio que a foto tenta esconder. Schopenhauer tinha uma metáfora cruel e precisa sobre os relacionamentos humanos. Ele comparava as pessoas a porcos espinhos no inverno. No frio, elas se aproximam para se aquecer. Mas quando se aproximam demais, os espinhos se tocam e causam dor. Então elas se afastam. Sentem frio novamente. Aproximam-se mais uma vez. E assim oscilam a vida inteira entre a dor da solidão e o incômodo da proximidade. A distância segura é aquela que permite algum calor sem ferimentos graves. Mas essa distância segura é também a distância que impede o calor verdadeiro. O homem que acordou sente intensamente essa oscilação. Ele quer proximidade, mas seus espinhos são longos e afiados. Sua lucidez o torna mais sensível à dor dos espinhos alheios. Ele percebe cada microagressão, cada palavra dita sem pensar, cada olhar que desvia, cada mentira social que os outros chamam de educação. E essa percepção aguda o afasta ainda mais. Ele se torna um porco-espinho que prefere o frio, porque o frio é menos doloroso do que a perfuração constante. Mas há uma saída que não é nem a fusão total, nem o isolamento absoluto. É a comunhão na honestidade. É encontrar ou construir espaços onde a máscara pode ser abaixada sem medo. Esses espaços são raros. Eles não se anunciam. Eles não estão nos eventos badalados nem nos grupos de networking. Eles estão nas conversas de madrugada, quando o cansaço dissolveu as defesas. Eles estão nos olhos de alguém que também está cansado de fingir. Eles estão nos livros que lemos e que nos fazem sentir que alguém, em algum século, entendeu exatamente o que sentimos. Dostoiévski não está vivo para tomar um café conosco, mas sua voz nos alcança através das páginas, e isso já é uma forma de companhia. Nietzsche está morto há mais de um século, mas sua solidão caminha ao lado da nossa. A leitura profunda, a arte que nos arrebata, a música que nos faz chorar sem motivo aparente, tudo isso são formas de comunhão com outras almas que acordaram e deixaram registros de sua vigília. A multidão solitária não precisa ser o destino final. Ela pode ser a paisagem que atravessamos enquanto procuramos os poucos que também estão despertos.
E enquanto não os encontramos, aprendemos a nos sentar conosco mesmos sem desespero. A solidão pode ser um deserto, mas o deserto também é o lugar das grandes revelações. Moisés, Jesus, Buda, Maomé, todos encontraram suas verdades mais profundas no deserto, longe da multidão. A solidão imposta pela lucidez pode ser, paradoxalmente, o terreno onde sua voz interior começa a ser ouvida sem a interferência do ruído coletivo. Não é o silêncio que dói, é o ruído que atordoa. O silêncio, quando acolhido, revela camadas de você que a tagarelice do mundo mantinha soterradas. Talvez você passe anos se sentindo deslocado em festas, reuniões, almoços de família. Talvez continue se sentindo um estrangeiro em muitos ambientes. Mas à medida que sua relação com a própria solidão muda, a qualidade dela também muda. Ela deixa de ser uma ferida aberta e se torna um espaço sagrado. Um lugar onde você pode respirar, onde ninguém te cobra performance, onde você pode ser exatamente aquilo que é, sem as edições que o mundo exige. Esse é o início de uma liberdade que não depende de fatores externos, e é sobre essa liberdade e o seu preço que falaremos a seguir. Chegamos agora ao centro do furacão. A tudo o que falamos até aqui, o vazio que não é doença, a felicidade que não é destino, a sombra que não é inimiga, a multidão que não é companhia, subjaz uma questão ainda mais fundamental. Uma questão que, quando plenamente compreendida, tem o poder de reorganizar completamente a sua experiência de estar vivo. E não se engane, ela também tem o poder de paralisar você para sempre. A questão é esta: não há roteiro. Não há um plano divino escrito nas estrelas. Não há um propósito cósmico esperando para ser descoberto como um tesouro enterrado. Não há uma missão pré-definida que justifique sua existência. A vida não vem com um manual de instruções. Você foi lançado aqui, neste planeta, neste corpo, neste tempo histórico, sem que ninguém lhe perguntasse se você queria vir. E agora, aqui está você, olhando para o teto à noite, perguntando-se: para quê? Este é o peso do olhar. O olhar humano que se volta para o universo e não encontra um espelho que lhe devolva sentido. O universo, como já sabia Pascal, é indiferente. As galáxias não se importam com seus dramas. As estrelas explodem a milhões de anos-luz de distância sem qualquer consideração pelos seus sonhos ou pelas suas dores. O cosmos não é malvado. Ele simplesmente não é. Ele é mudo. E essa mudez é a tela em branco sobre a qual você é forçado a pintar o sentido da sua própria vida. A pergunta não é mais: qual é o sentido da vida? A pergunta, como os existencialistas nos ensinaram, se inverteu. Qual o sentido que eu vou dar à minha vida? A primeira versão da pergunta supõe um sentido externo, uma resposta pronta, um Deus benevolente ou um destino manifesto. A segunda versão coloca o peso inteiro nos seus ombros. E esse peso é esmagador. Jean-Paul Sartre chamou isso de a condição humana. Somos condenados a ser livres. Condenados porque não escolhemos nascer. Livres porque, uma vez nascidos, cada ato nosso é uma escolha que poderia ter sido diferente. Até mesmo não escolher já é uma escolha. Até mesmo deixar que os outros decidam por você já é uma decisão sua. Não há escapatória. Você é o autor da sua existência. Goste disso ou não. E a angústia que você sente não é uma patologia. É a vertigem natural de quem olha para o abismo da própria liberdade e percebe que não há rede de proteção. Se você pular, não há corda. Se você voar, não há asas emprestadas. É você e o vento. É você e a queda. É você e o voo. E saber disso pode ser a experiência mais aterrorizante ou a mais libertadora da sua vida, dependendo do que você faz com ela. Fyodor Dostoiévski explorou essa angústia com uma intensidade que ainda queima as páginas de seus romances. Em Os Irmãos Karamazov, o personagem Ivan formula a frase que ecoaria por toda a filosofia posterior:
Se Deus não existe, tudo é permitido. A frase é frequentemente mal interpretada como uma licença para o caos moral, uma apologia ao vale-tudo. Mas o que Dostoiévski realmente está dizendo é muito mais profundo e perturbador. Se não há uma lei divina, se não há um legislador cósmico, então não há proibições absolutas. Mas também não há permissões absolutas. Não há nada que te autorize a fazer o bem. E não há nada que te impeça de fazer o mal. Você está nu diante da sua própria consciência. E a consciência humana, sem o amparo de um mandamento externo, treme. Porque ela sabe que terá que responder por si mesma. Não a Deus, não a sociedade, mas aquele tribunal interno que não aceita suborno e não dorme. O homem que acordou sente esse tremor de forma aguda. Ele já não consegue se confortar com as respostas prontas que a religião institucional oferece, nem com as narrativas de progresso que a sociedade secular vende. Ele viu através de ambas. Percebeu que a religião, em muitos casos, se tornou apenas mais um produto de consumo espiritual. Percebeu que o progresso tecnológico não trouxe mais sentido à existência. Apenas trouxe mais distrações para evitarmos a pergunta pelo sentido. Ele está sozinho com a sua liberdade. E essa solidão metafísica é o preço do despertar. É o que Nietzsche quis dizer com a morte de Deus. Não é uma celebração triunfante como os ateus rasos imaginam. É um luto. É o desabamento do horizonte que nos orientava. É a sensação de estar à deriva num oceano sem estrelas para guiar. Quem nos limpou todo esse sangue? Pergunta o homem louco de Nietzsche. E ele mesmo responde: não estamos vagando por um nada infinito? Sim, estamos. E é exatamente aqui que a liberdade mostra sua face dupla. De um lado, ela é uma condenação. O peso de ter que decidir sem garantias, de ter que agir sem certezas, de ter que viver com a consequência de atos cujos desdobramentos você jamais controlará completamente. Cada escolha que você faz elimina infinitas outras possibilidades. Dizer sim a uma carreira é dizer não a todas as outras. Dizer sim a um amor é dizer não a todos os outros amores possíveis. Cada sim é um cemitério de nãos. E você sabe disso? Você sente o luto pelas vidas que não viveu, pelas versões de si mesmo que ficaram pelo caminho. Essa é a fonte de uma melancolia específica que acomete as pessoas lúcidas. Não é a tristeza pelo que deu errado, mas a tristeza pelo que nunca será. As portas que se fecharam, os caminhos que não foram trilhados, os eus que morreram antes de nascer. Mas há o outro lado. Se não há roteiro, então o roteiro é seu. Se não há sentido dado, então você pode criar um. Se não há um propósito universal, então você pode tecer um propósito pessoal, íntimo, autêntico. A ausência de um significado cósmico não é o vazio absoluto. É um convite à criação. O artista diante da tela em branco pode se desesperar com a brancura ou pode pegar o pincel. O escritor diante da página vazia pode se angustiar com o silêncio, ou pode escrever a primeira palavra. A sua vida é essa tela, essa página. O universo não vai preenchê-la para você. Deus não vai descer para segurar sua mão. Mas você tem mãos. Você tem uma voz. Você tem a capacidade extraordinária de atribuir valor às coisas, de amar pessoas e projetos que não precisam ser justificados perante nenhum tribunal externo, porque o amor é a sua própria justificativa. Amar algo ou alguém é dizer, isto importa. E quando você diz, isto importa, com inteireza, você está criando sentido. Não descobrindo. Criando. A passagem da condenação para a libertação se dá quando você para de esperar que o universo te diga o que fazer e começa a ouvir a sua própria voz interior. Não a voz da sociedade, que fala em metas e conquistas. Não a voz dos pais, que fala em expectativas e orgulho. Não a voz dos coaches, que fala em desempenho e otimização. A sua voz, aquela que você abafou no porão.
aquela que você mal reconhece quando ela sussurra nas noites insones. Ela pode estar frágil, enferrujada, hesitante, mas ela está lá. E ela sabe o que você realmente quer. Não o que você deve querer, mas o que você quer. A diferença entre essas duas coisas é toda a distância entre uma vida de desespero silencioso e uma vida de significado autêntico. Albert Camus, em O Mito de Sísifo, nos oferece a imagem mais poderosa dessa condição. Sísifo é condenado pelos deuses a empurrar uma pedra montanha acima. Quando ele chega ao topo, a pedra rola montanha abaixo. Ele desce, recomeça, eternamente. Camus nos pede que imaginemos Sísifo feliz. Como isso é possível? Porque Sísifo sabe. Ele sabe que a pedra vai rolar. Ele sabe que o esforço é absurdo. Mas no momento em que ele abraça o absurdo, ele se torna livre. Ele não espera mais que o universo mude. Ele não espera mais que os deuses o perdoem. Ele simplesmente empurra a pedra. E nesse ato, nesse esforço consciente e sem ilusões, ele encontra sua dignidade. A sua pedra pode ser o trabalho repetitivo, o relacionamento difícil, a rotina exaustiva, a luta diária contra a apatia. A pedra não vai desaparecer, mas a sua relação com ela pode mudar. Você pode empurrá-la com revolta, com amargura, com a sensação de injustiça, ou pode empurrá-la com a consciência plena de que este é o seu fardo, a sua tarefa, a sua vida, e que não há vergonha nenhuma em carregá-la. Há talvez uma estranha nobreza. Nietzsche chamou isso de amor fati, amar o destino. Não no sentido de uma aceitação passiva e conformista, mas no sentido de um abraço radical à totalidade da existência, incluindo suas partes mais dolorosas. Dizer sim à vida não significa gostar de tudo o que acontece. Significa afirmar que tudo o que acontece, inclusive o sofrimento, inclusive o absurdo, inclusive a solidão, é matéria-prima para a sua criação. Você não pode escolher os ingredientes que a vida te dá, mas pode escolher o que cozinhar com eles. E o prato que você prepara com as sobras amargas do acaso pode ser mais nutritivo para a alma do que o banquete servido aos que nunca questionaram nada. A grandeza não está na ausência de dor. Está na capacidade de transformar a dor em algo que valha a pena ter sido vivido. Por fim, há uma dimensão do olhar que precisamos mencionar: o olhar do outro. Sartre dizia que o inferno são os outros. Ele não queria dizer que as relações humanas são intrinsecamente ruins. Queria dizer que o olhar do outro nos objetifica, nos fixa, nos define de uma maneira que nos aprisiona. Quando alguém te olha, essa pessoa te atribui uma identidade. Você é o inteligente. Você é o preguiçoso. Você é o fracassado. Você é o bem-sucedido. E é muito fácil se tornar aquilo que o olhar alheio projeta sobre você. Você passa a vida representando um papel que não escreveu para uma plateia que nem sequer está prestando atenção de verdade. O homem que acordou sente o peso desse olhar, mas também percebe sua superficialidade. Ele sabe que o olhar dos outros diz mais sobre eles do que sobre ele. E lentamente, ele começa a se desprender da necessidade de aprovação. Ele constrói um olhar próprio, um olhar que não foge do abismo, mas também não se paralisa diante dele. Um olhar que vê o nada e diz: mesmo assim. Um olhar que reconhece a falta de sentido e ainda assim escolhe agir, amar, criar. Porque a liberdade não é a ausência de correntes, é dançar com as correntes postas. Existe uma palavra que assusta os modernos, uma palavra que evoca imagens de fracasso, de fraqueza, de velhos cansados sentados em cadeiras de balanço esperando a morte chegar. Essa palavra é resignação. Pronuncia em qualquer conversa sobre desenvolvimento pessoal e observe as reações. Sobrancelhas se arquearão, bocas se torcerão em desaprovação. Alguém rapidamente sugerirá um sinônimo mais aceitável. Resignação soa como rendição, soa como derrota,
Soa como o oposto de tudo o que nos ensinaram a valorizar: a luta, a garra, a ambição, a vitória a qualquer custo. Mas eu quero reabilitar essa palavra diante dos seus olhos. Quero oferecer a você uma resignação que não é covardia. Uma resignação que é, talvez, o ato mais corajoso que um ser humano pode realizar. Chamo isso de resignação ativa. E a diferença entre a resignação passiva e a resignação ativa é abissal. A resignação passiva é a do homem que desiste porque não aguenta mais. Ele se joga no chão do ringue e fecha os olhos, esperando o golpe final. Ele se entrega à apatia, ao cinismo, ao niilismo preguiçoso que diz: nada vale a pena, então não farei nada. Essa resignação passiva é uma morte em vida. Não é sobre ela que falarei. A resignação ativa é outra coisa. Ela é o movimento consciente de quem lutou muito, lutou até sangrar, e então, num momento de clareza, percebeu que estava lutando contra moinhos de vento. Percebeu que a guerra que travava não era sua, que as batalhas que o exauriam eram batalhas emprestadas, expectativas alheias, padrões impossíveis, vaidades inflamadas. E então, com a mesma intensidade com que antes empunhava aquela espada, ele a larga. Ele larga não porque é fraco, larga porque é sábio. Ele escolhe conscientemente onde depositar sua energia vital. Ele diz não ao mundo para poder dizer sim a si mesmo. Schopenhauer, muitas vezes acusado de pessimista, oferece uma chave para essa arte. Ele fala da renúncia da vontade como caminho para a paz. A vontade para ele é essa força cega que nos empurra constantemente para o próximo desejo, a próxima conquista, a próxima inquietação. É a vontade que nos faz querer o que não temos, sofrer pelo que queremos e nos entediar quando obtemos. A resignação ativa schopenhaueriana não é a extinção da vontade no sentido de se tornar um vegetal humano. É a suspensão consciente do querer incessante. É sentar-se à beira do rio e observar os desejos passarem como folhas na correnteza, sem se agarrar a nenhum deles. É perceber que você não é os seus desejos. Você é a consciência que os observa. E nessa observação desidentificada, algo estranho acontece. A paz começa a brotar. Uma paz que não depende de nada externo. Uma paz que não é a euforia da conquista, mas o silêncio que vem depois que a música para. Os estoicos antigos compreenderam isso com uma clareza prática que ainda nos serve. Epicteto, um escravo que se tornou filósofo, ensinou uma lição que atravessou 2 milênios e chega até nós intacta. A felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Parece simples, quase banal. Mas a aplicação dessa frase à vida cotidiana é uma revolução silenciosa. Sob nosso controle estão nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas ações voluntárias, nossos valores. Fora de nosso controle estão o clima, a economia, a opinião alheia, o envelhecimento, a doença, a morte, o passado, o futuro. A maior parte da nossa angústia vem de tentar controlar o incontrolável. Passamos horas remoendo o que alguém disse sobre nós, como se a ruminação pudesse alterar o passado. Passamos noites insones preocupados com cenários futuros que jamais se materializarão. Gastamos energia psíquica em batalhas que já estão perdidas ou que nunca existiram. A resignação ativa é o ato de retirar essa energia do campo de batalha impossível e reinvesti-la no único lugar onde ela pode frutificar, o seu próprio território interior. Aceitar o que está fora de controle não é uma capitulação amarga. É um ato de inteligência estratégica. Um general experiente não desperdiça suas melhores tropas em uma batalha perdida. Ele recua, reorganiza, escolhe o terreno onde pode vencer. Você é esse general. E o terreno onde você pode vencer é o único que realmente lhe pertence. Sua mente, suas escolhas, seus valores, sua relação com o momento presente. Tudo mais é areia movediça. A opinião dos outros
é areia movediça. O reconhecimento profissional é areia movediça. A juventude eterna é areia movediça. A garantia de que nada de ruim acontecerá com quem você ama é areia movediça. Lutar contra a areia movediça só faz você afundar mais rápido. Parar de lutar, deitar-se horizontalmente, relaxar o corpo e flutuar. Essa é a sabedoria. Isso é a resignação ativa aplicada à existência. Nietzsche, que desprezava a resignação passiva que ele via no cristianismo institucional, tinha um profundo respeito por essa outra forma de resignação. Ele a chamava de amor fati, como já mencionamos, mas também de dizer sim à vida. Dizer sim à vida inclui dizer sim àquilo que você não pode mudar. Inclui olhar para a sua história com todas as suas cicatrizes, humilhações, fracassos e perdas e afirmá-la. Não como quem aprova o mal, mas como quem reconhece que o mal aconteceu e que ainda assim você está aqui. Você sobreviveu. Você se levantou. E cada cicatriz é parte da sua geografia. Você não é um território virgem e imaculado. Você é uma terra marcada por tempestades e terremotos. E essa terra, exatamente por ser acidentada, tem uma beleza que nenhuma planície uniforme pode ter. A resignação ativa nietzschiana é o grande sim à terra como ela é, ao corpo como ele é, à vida como ela foi. É o oposto do ressentimento, que vive preso ao passado dizendo: isso não deveria ter acontecido. O ressentimento é uma recusa do real. A resignação ativa é um abraço do real. Mas como se pratica isso no dia a dia? Como se exerce essa arte sutil que não é passividade e não é luta cega? O primeiro passo é o discernimento constante. Sempre que a angústia surgir, pare e pergunte-se: isso que estou sofrendo está sob meu controle ou não? Se a resposta for não, e na maioria das vezes será, observe a angústia como quem observa uma nuvem passando. Ela está ali. Ela vai passar. Ela não é você. Você não precisa reagir a ela. Pode simplesmente deixá-la estar. Isso é meditação em estado bruto, sem almofadas, sem incensos, sem aplicativos. É o velho exercício estoico de separar os fatos das interpretações. O fato: choveu. A interpretação: o dia está arruinado. O fato: alguém falou algo ríspido. A interpretação: essa pessoa me odeia. O fato: perdi o emprego. A interpretação: minha vida acabou. A maior parte do nosso sofrimento não vem dos fatos, vem das histórias que contamos sobre os fatos. A resignação ativa é a habilidade de soltar as histórias e ficar com o fato nu. E o fato nu, por mais doloroso que seja, é sempre mais suportável do que o fato vestido com a narrativa trágica que nossa mente cria. O segundo passo é a economia da energia vital. Sua energia não é infinita. Ela é um recurso escasso, como a água em um deserto. Todos os dias você acorda com uma cota limitada de vitalidade. A pergunta que a resignação ativa faz é: onde você vai gastar essa cota? Em discussões inúteis nas redes sociais? Em tentar agradar pessoas que nunca ficarão satisfeitas? Em remoer mágoas antigas que não podem ser desfeitas? Em se comparar com vidas que não são a sua? Ou em construir algo que faça sentido para você? Em cuidar do seu corpo, que é o único veículo que você tem? Em estar presente com as pessoas que realmente importam? Em criar, mesmo que ninguém veja? Mesmo que ninguém aplauda? Dizer não a tudo o que drena sua energia é um ato de amor próprio profundo. Não é egoísmo, é autopreservação. Uma vela que tenta iluminar o mundo inteiro se apaga em 10 minutos. Uma vela que ilumina apenas o seu quarto pode durar horas. O terceiro passo, e talvez o mais difícil, é a aceitação da impermanência. Tudo passa. Essa frase é um clichê, mas é um clichê que, quando realmente compreendido, despedaça todas as ilusões. As alegrias passam. As dores também. As pessoas que você ama vão morrer, ou você vai morrer antes delas. Sua casa será pó. Seus livros serão pó.
seus ossos serão pó. Isso não é uma razão para o desespero, é uma razão para a presença. Saber que tudo passa é o que dá valor a cada instante. Se você soubesse que este é o último pôr do sol que verá, como o veria? Com uma atenção total, com uma gratidão imensa, com uma reverência silenciosa. A resignação ativa é viver cada instante como se fosse ao mesmo tempo o primeiro e o último. É estar plenamente aqui, porque amanhã não há garantias. E essa falta de garantias, em vez de te paralisar, te liberta. Te liberta da procrastinação existencial, do um dia farei, do quando as coisas se ajeitarem. As coisas jamais se ajeitarão completamente. A vida é desajeitada por natureza. Ela é assimétrica, irregular, surpreendente. A resignação ativa é parar de esperar que ela se torne algo que não é e começar a vivê-la como ela é. Por fim, entenda que a resignação ativa não é o fim da ação, é o início da ação verdadeira. Porque quando você para de gastar energia com o que está fora do seu controle, sobra energia para agir sobre o que está ao seu alcance. Sua vida começa a se mover não mais por ansiedade, mas por escolha. Não mais por medo do futuro, mas por amor ao presente. Você ainda terá metas, sonhos, projetos, mas eles não serão mais prisões disfarçadas de esperança. Serão expressões da sua vitalidade, caminhos que você escolhe trilhar com a consciência de que o valor está no caminhar, não na chegada. A resignação ativa é a arte de caminhar com leveza, mesmo carregando uma pedra. É saber que Sísifo não está sendo punido. Ele está sendo. E no simples ato de ser plenamente sem ilusões, há uma alegria que não se parece com felicidade, mas que é mais sólida do que ela. É aquela alegria de estar em paz com o real. É aquela alegria de ter parado de fugir. Chegamos ao fim deste percurso. Mas fins, quando são verdadeiros, são sempre começos disfarçados. Você não sairá daqui com uma solução. Não há solução, e isso é uma boa notícia. Porque a vida nunca foi um problema a ser resolvido. Ela sempre foi um mistério a ser habitado. O que você ganhou, se é que ganhou algo, foi companhia. Companhia nas palavras de pensadores que, como você, ousaram olhar para o abismo sem piscar. Companhia na voz que agora se cala, mas que espera ter deixado algum eco no seu silêncio. Você não está doente. Você não está quebrado. Você não está atrasado em relação a uma corrida que ninguém realmente sabe para onde vai. Você está lúcido em um mundo que valoriza o sono. E a solidão de estar acordado entre sonâmbulos é um fardo. Mas é também um dom estranho. Um dom que permite ver a beleza onde outros só veem utilidade. Sentir a profundidade onde outros só tocam a superfície. Caminhar com passos lentos, mas próprios, enquanto a multidão corre para lugar nenhum. Agradeço por ter ficado até aqui, por ter dedicado esse tempo não a se distrair, mas a se encontrar. Por ter permitido que essas palavras tocassem as suas feridas com respeito, sem a pressa de curá-las. Continue refletindo, continue caminhando. A estrada não promete chegadas, mas cada passo dado com consciência já é, em si mesmo, um destino. E que a sua lucidez, em vez de ser um peso, se torne aos poucos a sua paz. Até o próximo encontro.